Bem-vindo ao canal INSS em Pauta. Olá! Neste vídeo eu quero conversar com você sobre o processo da revisão da vida toda no Supremo Tribunal Federal. A revisão da vida toda, ela está no radar dos beneficiários do INSS. Ela é conhecida como a revisão do século, pois para alguns beneficiários, essa revisão trouxe sim um aumento significativo no salário do benefício. Pois bem, agora eu quero fazer com você uma recapitulação do que aconteceu com esse processo da revisão da vida toda. No ano de 2019, o Superior Tribunal de Justiça, ele reconheceu a revisão dos benefícios do INSS para quem contribuiu para o INSS nos anos anteriores a julho de 1994. Já no Supremo Tribunal Federal, nós tivemos 2 julgamentos, sendo que o primeiro foi no dia 25 de fevereiro de 2022, foi um julgamento por videoconferência. E este julgamento ele foi favorável para a revisão da vida toda. Mas o ministro Nunes Marques pediu a anulação deste julgamento por videoconferência, solicitando que o julgamento fosse presencial e em plenário. Então, no dia 1º de dezembro de 2022, houve novamente o segundo julgamento do Supremo Tribunal Federal da revisão da vida toda, que confirmou a tese favorável para a revisão da vida toda. Sendo assim, o Supremo Tribunal Federal julgou por 2 vezes a tese da revisão da vida toda e a tese foi vencedora para os beneficiários do INSS. Como a decisão no Supremo Tribunal Federal foi favorável para os beneficiários do INSS, então o INSS recorreu. Ele entrou com embargo de declaração e no dia 21 de março de 2024 seria o julgamento deste recurso do INSS. Aconteceu que no dia 21 de março de 2024 ocorreu uma grande reviravolta. Os ministros, julgando um outro caso, eles estavam julgando 2 ações diretas de inconstitucionalidade, que nós chamamos de ADINs, as ADINs número 2110 e 2111, e ao julgarem essas ADINs, eles falaram que o artigo 3º da Lei 9.876 de 99 é uma norma congente, ou seja, o segurado ele não tem a opção de escolher o cálculo para um melhor benefício. A partir do momento que eles julgaram essas 2 ADINs, então aconteceu uma situação preocupante no mundo jurídico. Pois o que acontece? Uma vez que eles julgaram desta forma, as ADINs, trouxe aí uma reviravolta, né, de uma forma, mesmo que sendo indireta, no posicionamento que já era favorável para a revisão da vida toda. Então, esse voto das ADINs, 7 ministros foram favoráveis às ADINs e 4 foram desfavoráveis, falando justamente isso. Este julgamento das ADINs vai refletir, mesmo que indiretamente, na tese favorável da revisão da vida toda. E aí o Supremo, de fato, decidiu que os aposentados, pensionistas e beneficiários do INSS não têm o direito de optar pela regra mais favorável para recalcular o seu benefício. Mesmo acontecendo essa reviravolta no dia 21 de março, com o julgamento das ADINs, o Supremo Tribunal Federal não julgou os embargos de declaração do processo da revisão da vida toda. Esse julgamento do processo da revisão da vida toda foi adiado para o dia 3 de abril de 2024. Mas o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, retirou da pauta
e até a gravação deste vídeo, que está sendo hoje, dia 15 de maio de 2024, até essa data nós não temos a nova data que será julgado o processo da revisão da vida toda. Então, o que eu quero falar aqui para vocês nesse vídeo também é que o que nós esperamos em relação ao próximo julgamento do processo da revisão da vida toda. O Supremo Tribunal Federal, ele deverá de enfrentar algumas questões das quais ele foi questionado. Porque, como eu disse, após esse julgamento de março, o mundo jurídico ficou totalmente, inseguro com essa situação, uma vez que o STF já havia se pronunciado totalmente favorável para a revisão da vida toda. Ele foi julgar uma outra situação, um outro processo, e aquela decisão indiretamente veio afetar a revisão da vida toda. Então, nós temos aí várias petições, outros recursos que foram realmente apresentados aí no processo da revisão da vida toda, que serão julgados conjuntamente com o recurso do INSS, que são os embargos de declaração. Então, vejamos o que o STF deverá de enfrentar no próximo julgamento, Primeira coisa, o próprio STF, ele já tem um entendimento pacífico, ou seja, um entendimento já consolidado, de que o segurado, ele tem direito ao melhor benefício, aplicando a regra definitiva quando ela for mais benéfica. O que é a regra definitiva? A regra definitiva é o artigo 29 da Lei 8.213 de 91, que fala justamente que o segurado, ele pode optar pelo cálculo da regra definitiva para incluir todo o seu período contributivo. Daí que surgiu o nome revisão da vida toda, porque nós estamos falando de todo o período contributivo. E todo o período contributivo, ele vem justamente para incluir as contribuições antes do plano real. Então, nós estamos falando que o próprio STF, em uma decisão já transitada em julgado, que foi julgado em 2013, e ele tem o quê? Efeito vinculante e atinge todo mundo, que nós chamamos de erga omnes. E ele fixou essa tese que o direito de optar pela regra definitiva, ao invés da regra de transição, se ela for menos vantajosa, é uma garantia do segurado, reconhecendo expressamente a não congência da norma. O que é não congência da norma? Nós temos na mesma lei 9.876 de 99, a regra definitiva e a regra de transição. Então, a regra de transição é a regra que só vai incluir no cálculo do salário-benefício as contribuições a partir de julho de 94. Essa é a regra de transição. E a regra definitiva é para incluir todo o período contributivo, inclusive as contribuições anteriores ao plano real. Então, nesse julgamento de 2013, o próprio STF reconheceu que o segurado tem sim direito a optar pela regra definitiva. Então, ou seja, essa norma, ela pode ser sim uma questão de uma faculdade, uma vez que é melhor aquele cálculo para o segurado, ele pode sim optar pela regra definitiva. Essa garantia também, ela foi confirmada quando foi julgado o mérito da revisão da vida toda, que é o tema 1102 do STF. Então, o próprio STF, reforçando uma tese que já havia sido julgada lá em 2013, reforçando ela ainda, no próprio julgamento da revisão da vida toda em 2022, reafirmou novamente que o segurado tem direito de optar pelo melhor benefício. Nós estamos falando que o STF deverá esclarecer a uniformidade dos seus julgamentos e ele deverá também se posicionar em relação à segurança jurídica. Uma hora ele é favorável para o segurado, agora, com uma outra composição de ministros no STF,
ele decidiu de uma outra forma que não é mais favorável. E quando eu digo que a decisão dele foi favorável para o INSS, quando eu digo que a decisão do STF foi favorável para o segurado, não é que ele está sendo bonzinho, ele está decidindo aquilo que já está na própria norma, na própria lei. A lei que trouxe a reforma previdenciária no ano de 1999, ela trouxe as duas regras, a regra definitiva e a regra de transição. Então, o segurado ele pode optar pela regra definitiva se trouxer para ele um salário mais vantajoso, ou ele pode optar pela regra de transição se trouxer para ele um valor mais vantajoso. Ou seja, a própria lei trouxe essas duas opções para o segurado escolher. Então, o STF, ao decidir isso, ele só está falando o quê? Que a própria norma permite que o segurado opte pelo valor do melhor benefício. Uma outra situação que o STF deverá esclarecer no próximo julgamento é porque ele usurpou a competência do STJ. Quando a gente está falando da competência do STJ, é porque o STF, quando ele julgou as ADINs 2110 e 2111, ele falou que o artigo 3º da Lei 9.876 de 99 é norma congente. Quem tem que falar sobre a aplicação de uma norma, de uma lei federal, é o STJ. O STF ele deverá sim se pronunciar em relação à Constituição Federal. Ele é o guardião da Constituição Federal, mas ele não deve falar sobre o alcance, sobre a aplicabilidade da lei federal. Essa competência ela é exclusiva do STJ, sendo que o próprio STJ reconheceu sim a aplicação das duas regras, tanto a regra do artigo 3º como a regra do artigo 29 da Lei 8.213. Então, vamos aqui só voltar uma situação. Como eu disse lá no início, né, o próprio artigo 3º da Lei 9.876 de 99, ele fala sobre a regra de transição. E logo no finalzinho do artigo, ele fala para observar o artigo 29, tá certo? Da Lei 8.213 de 1991. O próprio artigo 3º pede para observar o artigo 29 da Lei 8.213. Então, se o artigo 3º é norma congente, então tem que ser observado mesmo o artigo 29 e tem que ser, de fato, ter a opção para o segurado de optar pela regra de transição e pela regra definitiva. Então, isso já foi pacífico, foi uma decisão unânime lá no STJ, né? Então, o STJ, ele já falou do alcance da lei federal. Isso não é competência do STF em falar do alcance da lei federal. Ele não pode decidir lei infraconstitucional. O STF só deve se respaldar e proteger a Constituição Federal. Agora, vamos conversar sobre o que esperar da revisão da vida toda após o julgamento das ADINs 2110 e 2111. Essa recente prática do STF preocupou-se em muito toda a comunidade jurídica, que o STF deverá adequar o seu entendimento firmado no julgamento dessas ADINs ao tema 1102, que é o tema propriamente da revisão da vida toda. Ele precisa esclarecer esse imbróglio, essa confusão que criou em relação à revisão da vida toda. Pois bem, o novo precedente, ele não poderá atingir situações passadas, não poderá prejudicar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. O próprio STF deverá, sim, respeitar e observar o artigo 5º da Constituição Federal. Essa situação ela é excepcional e inédita, que foi criada dentro das ADINs.
e trouxe assim uma modificação e revogação incidental, indireta, né? A revelia das partes, porque não foi julgado no processo da revisão da vida toda, e veio assim matando, modificando os precedentes já reconhecidos pelo STJ, que é o tema 999, e o próprio STF, por 2 vezes, reconheceu a revisão da vida toda, que é o tema 1102. Então, esse precedente das ADINs não poderá afetar os casos julgados e fundados nos temas repetitivos mencionados, que eu acabei de dizer, o tema 999 da STJ e o tema 1102. E sequer, né, não poderão prejudicar os processos que estão em andamento, né? Andamento, modo de falar, né, que eles estão suspenso em todo o território nacional. Porquanto deverá, sim, o STF respeitar a regra do tempo rege o ato. Então, as pessoas que já ingressaram na justiça com a revisão da vida toda, antes mesmo do julgamento das ADINs, né, o que se entende é que não poderá modificar o direito dessas pessoas. Se elas ingressaram com a ação, elas têm sim o direito de optar pela regra do melhor benefício. Então, nós estamos falando do direito da revisão da vida toda até o julgamento das ADINs, que ocorreu em 21 de março de 2024. Então, os efeitos dessas ADINs, eles não podem atingir, né, os fatos, né, as ações que já estão em andamento na justiça. Se eventualmente for atingir a revisão da vida toda, deverá atingir somente, né, situações das quais as pessoas não ingressaram ainda na justiça ou não ingressaram com o pedido do INSS da revisão da vida toda. Então, o STF ele deverá modular, ele deverá esclarecer esse embaraço que ele mesmo criou e falar qual vai ser o alcance do julgamento dessas ADINs. Uma vez que deverá respeitar o artigo 5º da Constituição Federal, deverá respeitar o direito adquirido, a coisa julgada, né? Então, não pode mexer nos processos dos quais já estão em andamento ou que estão aguardando julgamento na justiça. Mas nós temos que, né, diante de toda essa situação jurídica, dessa insegurança jurídica, para falar mais claro, nós temos que aguardar o posicionamento final do Supremo Tribunal Federal. Havendo mais alguma novidade, eu trago aqui para vocês no canal. Eu agradeço você por me assistir até aqui e até o próximo vídeo. Até mais!